E se eu te dissesse que um dos episódios mais assustadores de Hora de Aventura nunca foi sobre medo? Que aquelas garotas de olhos vazios não estavam ali pra assustar ninguém, mas sim pra serem libertadas por Jake, um cão que não é um cão qualquer, tá? Ele tá mais pra um deus. Você com certeza já percebeu que Hora de Aventura tem uns episódios meio esquisitos, né? Tipo, às vezes ele é um desenho mega filosófico, outras vezes vira um pesadelo animado. Mas tem um episódio em especial que é simplesmente um divisor de águas. Aquele que todo mundo viu, mas quase ninguém entendeu direito. A garota dos olhos vazios. Só que calma aí, eu não vou contar só uma teoria não, tá? Meu irmão, eu assisti esse episódio 8 vezes, revi com mais calma, pausei, voltei, estudei, e aí que tudo virou de cabeça pra baixo, e eu descobri pistas escondidas no fundo da cena, encontrei ligações com outros episódios, vi padrões, e a coisa toda ganhou um sentido tão absurdo que você não vai acreditar. Então, se prepara porque hoje a gente vai destrinchar esse episódio inteiro, parte por parte. Vamos resolver o mistério das garotas dos olhos vazios e descobrir no fim das contas o que elas realmente queriam, quem são elas e por que Jake é o centro de tudo. Mas antes de tudo, bora recapitular o que rola no episódio, beleza? A história começa como qualquer outra. Finn e Jake estão tranquilos, arrebentando uma bela de uma pizza, ouvindo o programa de rádio do Start, que tá comemorando 5 anos no ar. E aí o clima já começa a ficar bizarro, porque um guarda-banana liga pro programa dizendo que teve uma experiência espiritual dentro da lavanderia. Ele diz que simplesmente viu uma garota com olhos ocos, brancos, sem expressão, e mano, só essa descrição já dá aquele frio na espinha. Nesse momento, primeiramente, antes de mais nada, eu pensei o porquê diabos uma banana tá lavando sua roupa, mas né, depois eu lembrei que isso é Hora de Aventura, então ignorei esse fato. Jake, por sua vez, escutou aquilo e já entrou no estado de alerta. Cachorros são mais sensitivos ao desconhecido, né? Todo mundo sabe. Então ele fica claramente muito abalado, mas obviamente tenta disfarçar, fingindo que tá tudo tranquilo, mas a gente percebe que o bicho tá gelado por dentro. Dito isso, chega o momento deles irem pra casa, e no caminho começam a simplesmente ouvir barulhos vindo da floresta. E se você já assistiu filmes de terror bastante, já sabe, né? Se tá escuro e tem barulho na floresta, coisa boa, não é? Os barulhos, por sua vez, só aumentam, a tensão cresce, Finn e Jake aceleram um passo até que finalmente chegam em casa. Trancam tudo e pensam estar são e salvos, mas infelizmente já era tarde demais. Sons estranhos, batidas na porta sem parar começam a acontecer. Finn abre e a menina dos olhos vazios está lá, dando início ao terror em Hora de Aventura. Eles trancam a porta de novo, mas agora a garota já escolheu suas vítimas e tá atrás deles sem parar. Desesperados, Finn e Jake ligam de volta pro programa de rádio, pedindo alguma informação que pudesse os salvar. Só que em vez de uma ajuda, eles só receberam um conselho sem sentido nenhum. Jake tentou tudo o que Start estava falando, mas nada funcionava. Então, cansado e cheio de ódio, ele chamou o cara de charlatão, com muita razão, né? E decidiu que iam fazer do jeito deles. Em busca de respostas para isso, eles foram até a biblioteca e de fato conseguiram encontrar respostas lá. Lá, Finn faz duas descobertas cruciais. As garotas dos olhos vazios começaram a aparecer na mesma época que o programa do Start estava começando a ser transmitido, o que certamente não é uma coincidência e vocês vão entender melhor depois. E por fim, ele mesmo assume que elas são tupas. E aí, cara, o jogo vira completamente. Para quem nunca ouviu falar, tupas são basicamente entidades criadas a partir do pensamento coletivo, podendo ser tanto bem quanto mal. Tipo, se muita gente acredita em algo com força suficiente, esse algo ganha força e pode virar real. E é exatamente isso que Finn acha que tá rolando ali. As garotas não são fantasmas, nem zumbis, nem demônios. Elas são projeções físicas geradas pelo medo e pelo pensamento coletivo da galera que escuta o programa de rádio. Jake, claro, não tava nem aí pra teoria. Ele queria saber mesmo era de sobreviver. Finn, por sua vez, tentou um plano genial: ignorar as garotas e fingir que elas nunca existiram. E claro, não é que o negócio funciona, pra Finn pelo menos, né? Porque ele consegue passar tranquilamente no meio das garotas como se nada tivesse acontecido. Mas com Jake a história é outra. Jake não conseguia fingir, ele tinha medo real daquilo. E é nesse momento que as coisas vão ficando difíceis para o nosso cachorrão, porque Jake acaba sendo encurralado pelas garotas que estavam se aproximando cada vez mais. E aí ele faz uma coisa muito genial. Tudo bem que foi muito sem querer, né? Mas foi genial mesmo assim, porque ele admite pela primeira vez no episódio que elas existem. E mano, nesse momento todas pararam, começaram a sorrir, tiraram lentes do rosto, arrancaram os cabelos, tiraram as próprias cabeças e finalmente tiraram sua própria pele, revelando uma forma brilhante, quase celestial. E então, sem dizer uma única palavra, elas flutuam pelo céu e se transformam numa nuvem de dentes de leão. Bimo, o robô mais filosófico da animação, olha pra tudo isso e solta um "eu achei muito bonito". E esse cara é o momento mais poderoso de todo episódio, porque ali você percebe, cara, isso aqui foi realmente bonito. Sim, foi assustador, sim, foi estranho, mas foi bonito. E o motivo de ser bonito vai te surpreender,
ser, porque é aqui que começa a nossa jornada. Se você achou que o episódio das meninas dos olhos vazios já estava estranho o suficiente, calma meu chapa, porque agora a gente vai entrar num território que mistura misticismo, identidade, reencarnação e aquele tipo de coisa que somente Hora de Aventura faz como ninguém. Esconder filosofia budista atrás de um limão gritando. Literalmente, tá? Pra gente entender o que diabos estava rolando de fato com aquelas garotas, ou melhor, as tupas, a gente precisa voltar para um episódio quase esquecido lá na 6ª temporada. O episódio da montanha. Se você pulou esse, vai por mim. Agora é hora de reassistir ele com outros olhos, porque esse episódio é a chave para entender tudo. Ele começa com Lemon Grab tendo uma espécie de crise existencial. Sabe aquele momento na vida que você olha no espelho e pensa, que diacho eu sou? Então, é meio que isso. Para ele se reencontrar e descobrir sua real identidade, ele vai até a montanha do Matthew. E não, eu já adianto, essa aqui não é uma montanha normal, tá? No caminho que ele estava fazendo, o Finn acabou encontrando e resolveu segui-lo porque acreditou que algo de errado estava para acontecer. Lá dentro da montanha, nosso limãozão encara 3 portas, cada uma mostrando uma versão dele mesmo. A primeira era uma versão de desejo, a segunda uma versão do medo e a terceira era só ele, um reflexo imperfeito da sua própria alma, mostrando suas duas metades antigas brigando por doces de limão. E sim, a gente tá falando de metáfora visual pesadíssima aqui. E aí que a coisa começa a ficar insana, tá? Porque o Lemon Grab entra pela terceira porta e o universo à sua volta simplesmente desaparece, some. Agora tudo virou ele. Tipo assim, ele tá correndo dentro de si mesmo, sendo confrontado pelas suas próprias falhas, e quando chega ao limite, ao invés de se aceitar suas falhas, seus próprios demônios internos, ele se rejeita, ele rejeita seu próprio corpo. Essa cena parece absurda, mas ela é tudo, porque é a representação literal de uma alma rejeitando sua forma atual. E ó, segura essa informação porque ela é importante. Enquanto isso, Finn, que tinha o seguido, chega nas mesmas 3 portas. A dele tem uma diferença importante. A terceira porta mostrava uma borboleta. E se você conhece Hora de Aventura, sabe muito bem o peso que a borboleta carrega. Pois é, a borboleta representa a vida passada do Finn, a forma que ele tinha antes de ser ele, antes de ser o Finn humano. Ou seja, estamos falando de reencarnação aqui. Finn entra na porta assim como Lemon Grab e pronto, o mundo virou ele também. Ele correu sobre sua própria mão, a mesma mão que coincidentemente ele vai perder no futuro. E sim, acredito que isso aqui é completamente proposital, mas a gente só percebe depois. Dito isso, algumas coisas acontecem lá e Finn finalmente encontra o Lemon Grab e um outro ser chamado Matthew. Matthew é um ser bizarro, uma nuvem sem forma, e é literalmente uma junção de pessoas que entraram na montanha e deixaram suas identidades para trás. Ele mesmo fala, fui destilado até minha forma original. E mais, ele diz que vai continuar se juntando a outras pessoas até o dia em que ressurgirá, reencarnará. E aí a ficha cai. Esse episódio secretamente é sobre reencarnação, mas não é qualquer reencarnação não, tá? Porque aqui a parada é mais filosófica. Matthew representa um tipo de processo espiritual onde as pessoas perdem tudo o que acham que são para voltar à sua essência, à sua alma mais pura, e só a partir daí talvez possam se reconstruírem. Agora, lembra do final do episódio das garotas dos olhos vazios? Quando elas tiraram os acessórios, as camadas, tudo, até virarem uma nuvem de dentes de leão? Então, meu consagrado, essa é a mesma coisa. A diferença é que as meninas concluíram o processo. Matthew ainda não. Ele foi interrompido, porque o doce de limão do Lemon Grab fez ele desmoronar antes de completar sua jornada e finalmente ascender. Aliás, uma pausa rápida aqui. Sabe o que aparece quando Matthew é destruído? Um monte de pessoas com olhos brancos vazios, iguaizinhos às garotas do outro episódio. E isso não é uma coincidência nem a pau. E aqui a gente começa a conectar os pontos. A lógica da reencarnação em Hora de Aventura sempre esteve ligada à morte. O cara morre, vai pro mundo espiritual e aí volta como uma outra pessoa, um outro ser. Mas esse episódio muda essa visão. Ele mostra que mesmo no mundo mortal, dá pra passar por um processo de renascimento. E é exatamente isso que acontece com as meninas daquele episódio. Como dissemos, elas são tupas, mas não qualquer uma. Elas são corpos criados pelo pensamento coletivo, mas habitados por almas reais. Almas perdidas, almas que querem reencarnar, mas para isso precisavam de uma coisa só, que alguém específico confirmasse sua existência. E esse alguém é Jake o Cão. Tá, mas o que de acho isso aqui quer dizer exatamente? Bem, vamos por partes. Tupa, para quem não está familiarizado, é um conceito vindo do budismo tibetano. Basicamente é um ser criado pela força do pensamento. Mas tem um detalhe importante. Algumas vertentes do budismo acreditam que tupas podem virar receptáculos de espíritos, de almas que estão por aí vagando querendo existir de novo. Agora, junta isso com o que a gente já viu. Um programa de rádio que bota a ideia da existência das garotas dos olhos vazios na cabeça das pessoas, gerando um povo com medo, pensando nelas o tempo todo, reforçando sua existência e depois elas aparecem. Não como ideias, mas como seres físicos. E pensa comigo também, o que
que essas garotas realmente fazem no episódio? Elas andam, olham, aparecem, dançam, sorriem, no máximo brincam com Jake um pouco, mas nunca atacam, nunca causam mal de fato. E isso é importante demais, porque indica que o objetivo delas nunca foi matar ninguém, nem assobrar por diversão. Elas estavam tentando ser notadas. Porque pensa comigo, se uma tupa precisa de crença para existir, o que uma tupa ensoulada precisa? Ela precisa de que alguém acredite nela o suficiente para torná-la real, para dar a ela permissão final para renascer. E esse alguém, no caso, é Jake. E olha só também, o episódio gira totalmente em torno dele. É Jake quem tem medo, é Jake quem não consegue ignorá-las, é Jake quem sofre mais, é Jake quem no fim reconhece que elas existem. E quando ele faz isso, as garotas relaxam, se desfazem, sorriem, elas se libertam. Mas não só isso, elas viraram dentes de leão. E agora segura essa metáfora aqui do papai, tá? Dente de leão não é uma planta qualquer não, tá? É um símbolo, ela representa o desejo de mudança e renascimento. Aquele ato de assoprar e fazer um desejo é basicamente um ritual. É o ato de deixar o velho ir embora com o vento e deixar espaço para o novo crescer. E sabe quem mais faz isso no desenho? Prismo, a identidade cósmica que realiza desejos, que aliás é um sonho de um outro ser. E agora vem a grande loucura. Lembra do episódio É Você, da 6ª temporada, onde Jake entra no loop temporal, onde ele é ao mesmo tempo o próprio Jake que conhecemos e o velho que sonha com Prismo? Então, isso quer dizer que Jake é quem sonha com Prismo. Jake é o criador do ser que concede desejos. Ou seja, Jake é basicamente um portão ambulante para a realidade alternativa. E isso é muito importante para esse episódio e muitos outros que giram em torno dele. No episódio Sono de Dia Chuvoso, ele imagina o chão como lava. E o chão realmente vira lava. De verdade, queimando o pé do fim. Ou seja, não é só imaginação, é manipulação da realidade via pensamento. Então, quando você junta isso com a presença das tupas, a equação fecha. Elas não estavam atrás do fim, nunca estiveram. Elas estavam atrás do Jake, porque ele é a única pessoa ali que podia literalmente torná-las reais e completar o ritual de reencarnação. E bem, foi isso que aconteceu. Jake as reconheceu e elas viraram sementes voando. Agora para tudo e pensa. A gente assistiu o episódio achando que era um conto de terror, mas na real é um rito de passagem espiritual. Era uma cerimônia oculta, escondida atrás de design bizarro e música sinistra. Era sobre libertação, sobre desejo, e por isso o Bimo disse que foi bonito. Agora que a gente já entendeu que elas eram tupas, que elas estavam atrás da reencarnação e o ritual espiritual todo, chega a hora da pergunta que não quer calar. Quem é Jake de verdade? Porque assim, depois de tudo isso, não dá pra mais ver Jake só como um cachorro engraçado que estica. Aliás, esse aqui sempre foi o truque do desenho, esconder as coisas mais insanas dentro dos personagens mais despretensiosos. Bem, eu não vou entrar muito a fundo porque o Jake realmente merece um vídeo somente pra ele. Mas, desde a primeira temporada, nosso cachorrão já demonstra uma conexão muito bizarra com a realidade. Ele vê coisas que os outros não veem, ele sente coisas que ninguém mais sente. Ele é na verdade o velho que sonha com Prismo. Ou seja, Prismo só existe porque o Jake sonha. Então, se o Prismo concede desejos, Jake é o canal por onde esses desejos se tornam realidade. E me diz aí, o que acontece no episódio das garotas dos olhos vazios? Elas não ganham liberdade por conta própria. Elas não são reencarnadas porque foram fortes. Elas reencarnaram porque Jake acreditou nelas. Ele deu permissão e isso é o que transforma tudo. Isso é basicamente o Prismo em ação. Mas é Jake quem faz. Ou seja, essas garotas não estavam tentando assustar ou tirar a vida do Jake. Elas estavam implorando por algo. E Jake deu isso para elas. Jake é muito mais do que um cachorro engraçado que luta e faz piadas. Jake é um criador inconsciente, um sonhador que molda o mundo sem perceber. E nesse episódio a gente viu, talvez pela primeira e única vez, esse poder sendo usado da forma mais pura e bonita possível, para dar a alguém uma nova chance de vida. E é por isso que esse episódio termina com o Bimo falando "eu achei bonito", porque é de fato mesmo. É o ciclo da existência, é o renascimento, o nascimento, é o dente de leão voando. Mas tem um último ponto que a gente precisa fechar, tá? Porque esse episódio não existe no vácuo, ele faz parte de Hora de Aventura. E Hora de Aventura, como você bem sabe, é uma obra que fala o tempo todo sobre um tema que parece simples, mas é denso pra caramba. A finitude entre a vida e a morte, o começo e o fim, e o que acontece exatamente no meio da jornada. A gente já viu isso várias vezes. No episódio Together Again, por exemplo, a gente acompanha a jornada após vida de Finn. Ele morre e encontra o Jake no além, os dois tentam reencarnar juntos, e o episódio inteiro é sobre entender a morte. Não como o fim, mas como uma etapa, um pedaço do ciclo. E o que rola no episódio das garotas dos olhos vazios é a mesma coisa, só que com menos resposta e mais metáforas. E elas só conseguiram seguir em frente quando alguém as vê de verdade. E essa é a beleza do negócio, porque no fundo a série inteira é sobre isso, é sobre olhar para o caos do mundo, o fim do mundo no caso de Ur, e ainda assim encontrar beleza, encontrar um sentido, conectar com os outros. Então, bem, é isso. Essa foi nossa investigação completa sobre a garota dos olhos vazios. Um episódio sobre medo sim, mas também sobre reconhecimento, sobre aceitar o que te assusta e deixar o que foi seguir em frente. E tudo isso graças ao cão mais filosófico das animações, Jake, o sonhador, o criador, o libertador. Então, agora respira fundo, olha pro céu e faz um desejo nos comentários, porque talvez Jake esteja te ouvindo.
Eu quero que você esqueça tudo que você acha que sabe sobre o Jake por alguns minutos, tá certo? Porque pra entender esse personagem de fato, não dá pra gente olhar pra ele como o cão mágico engraçado ou o parceiro de aventuras do fim. A gente tem que olhar como uma série nunca olha, como um fenômeno. E todo fenômeno começa de uma pergunta simples. Simples, mas desconfortável. O que é o Jake? Não quem, tá? O que? Porque nenhum personagem de Hora de Aventura se comporta como ele, nenhum personagem existe como ele, e definitivamente nenhum personagem funciona como ele funciona. E é por isso que esse vídeo existe, para montar o dossiê final do Jake, unir origem, poderes, limites e resolver pela primeira vez o paradoxo que a série nunca explicou diretamente. Então, vamos do começo. Tem um episódio de Hora de Aventura que parece super simples, mas se você assistir com calma, ele denuncia tudo o que a gente vai falar sobre aqui hoje. É o episódio da Princesa Biscoito. Na trama, Finn entra no quiosque para resolver tudo daquele modo, de sempre, na pancadaria. Mas o Jake, ele senta, pede o leite, conversa, ouve a história da bolacha frustrada, que queria ser uma princesa, mas nunca pôde ser. Ao escutar isso, a princesa Juba ri do sonho dela, Finn, como sempre, nem liga, continua na porradaria, e o Jake continua só escutando. Mas em poucos minutos, ele faz simplesmente aquela bolacha viver o que ela nunca viveu. Por um instante, ela sente que é uma princesa de verdade, porque Jake fez o mundo mudar para ela. E aqui tudo começa a incomodar um pouco, porque a gente olha pro Jake e pensa, ele é só o cachorro preguiçoso, engraçado e meio burro, mas na prática ele dobra regras para salvar alguém, desobedece às próprias princesas, olha pra realidade de Yu e decide rearranjar os fatos. A gente já viu isso várias vezes em vários episódios diferentes, ele fazendo coisas absurdas, como se soubesse que o mundo é mais flexível do que parece. Isso aqui não é só na metáfora. Desde o começo da série, Jake é tratado como quase onipotente. Ele pode esticar, mudar de cor, de forma, de densidade, ficar minúsculo, gigantesco, virar um monstro, virar um barco. Cara, ele vira literalmente qualquer coisa. E não sei se vocês se lembram, mas quando ele perde os poderes naquele episódio da primeira temporada por conta da bruxa, ele prefere literalmente morrer a viver sem eles. Pensa comigo aqui um pouquinho. Se você tivesse um poder que resolve, 80% dos problemas da sua vida com um estalar de dedos, quanto tempo você demoraria para começar a agir como Jake? Alguém despreocupado, desligado, quase indiferente ao perigo? Porque querendo ou não, você consegue resolver tudo, quase tudo, com um estalar de dedos. Vamos pensar assim, Jake não é corajoso porque ele é um herói como o Finn é. Jake é simplesmente corajoso porque nada realmente ameaça ele. E se vocês pararem para prestar atenção de fato nos episódios, em algum deles ele chega na reta final de alguma aventura a um passo da recompensa de conquistar o que eles tanto queriam durante todo o episódio, mas simplesmente se vira e fala que não quer mais. Quem faz isso, cara? Quem desiste de um prêmio como se não valesse nada? A resposta é óbvia. Alguém que não precisa desse prêmio. Jake basicamente vive como alguém que já zerou o jogo. Pelo menos é assim que eu vejo ele, tá? Só que conforme a série avança, algo estranho começa a acontecer. Esse cachorro preguiçoso virou um pai, um irmão mais velho, virou um mentor. Ele continuava distraído, continuava fazendo as mesmas merdas de sempre. Mas aos poucos, a série começa a tratar Jake como outra coisa. Não só o coadjuvante cômico, mas como pilar emocional da série. E depois, cara, como algo bem maior que isso, um pilar estrutural. E é aqui que a nossa investigação vai começar de fato. Pra gente entender por que tanta gente começou a olhar pro Jake como uma entidade cósmica, a gente precisa primeiro passar por 3 pontos. A origem dele, os limites do poder e o jeito que ele manipula a realidade sem nem perceber. Então vamos começar do básico, tá? Sua origem, que cara, já vou adiantar, é bem estranho. Joshua, o pai de Jake, acaba sendo mordido por Warren Ampersand, uma criatura elástica, predatória e altamente inteligente. A mordida, supostamente venenosa, deveria matar o Joshua, só que ela acaba fazendo o contrário. Ela transforma o corpo dele num tipo de incubadora cósmica, e é daí que o Jake nasce. O filhote não sai de um ventre, não sai de um portal, não sai de uma mutação entre aspas normal. Jake sai literalmente de um buraco na cabeça do Joshua. Jake não é só um animal mágico, como a gente vê. Jake é um híbrido entre matéria terrestre, Joshua, e a matéria extradimensional, Warren. Ou seja, o Jake não é só mágico, ele é filho de um predador de energia cósmica. Mais tarde, muitos episódios depois, quando Warren volta e engana Jake para levá-lo para seu, entre aspas, planeta, a coisa fica um pouco séria. Porque quando ele chega nesse planeta, a gente vê uma civilização gigante, prédios, habitantes, até um museu em homenagem ao Jake. Tudo parece incrível à primeira vista, mas é aí que a gente descobre algo perturbador. Aquilo não era um planeta, tá? Tudo aquilo era o próprio Warren, um corpo elástico em escala planetária, criando prédios, pessoas e espaços a partir de si mesmo. E o mais surpreendente, cara, é que tudo que esse cara faz, o Jake também consegue fazer, tá? Não na mesma escala imediatamente, ele não consegue criar um planeta que nem o Warren criou, mas segue o mesmo tipo de lógica. Para vocês terem uma noção, no episódio Tudo é Jake, quando ele é ferido e vai para dentro de si mesmo, acaba encontrando o mundo inteiro feito do seu próprio corpo. Ruas, prédios, pessoas feitas da carne elástica dele, vivendo numa sociedade dependente do Jake existir. Entendeu? É
basicamente a mesma coisa, numa proporção um pouco menor. E aí vem uma pergunta: se Jake consegue criar, manter e colapsar o universo interno inteiro, qual o limite dele? E por ironia do destino, existe um episódio chamado O Limite, onde Finn e Jake se amarram numa árvore e entram num labirinto. Jake se estica tanto que fica um fio, quase morrendo, até que finalmente alcança o centro e pega a recompensa que eles estavam atrás. Ali a série estabelece um limite. A gente poderia parar e dizer que pronto, esse era o limite que ele conseguiria se esticar, só que não é. Esse é o limite naquele momento da história, lá no começo. É como se a gente medisse o limite do Goku com o Super Saiyajin 1 e fingir que aquilo vale pro restante da série, lá pro final. Não é assim que as coisas funcionam. Conforme Jake amadurece, não é só o corpo dele que muda, é principalmente sua mente. E é aqui que entra a nossa teoria mais perturbadora. O verdadeiro limite de Jake não é físico, é mental. O corpo dele só alcança até onde a imaginação dele consegue empurrar. Então basicamente o poder dele se limita a isso. Se ele consegue imaginar, aquilo acontece. No episódio Sonho de Dia Chuvoso, Jake tá lá só brincando, imaginando histórias dentro de casa para passar o tempo durante uma chuva de facas que tava tendo lá fora. Mas em um certo momento, o desenho deixa de ser só faz de conta e começa a aparecer com alteração real no mundo. Ele consegue criar uma lava no chão que realmente queima Finn. Ele para a chuva de facas lá da ponte. Ele dobra o cenário como se estivesse editando o mundo num software. Esse poder dele é absurdo. E não é só nesse episódio que isso acontece. Em vários outros, a mesma coisa acontece. O mesmo poder aparece. Agora, conecta isso com uma outra coisa importante, um outro ser importante, Prisma. Prisma, como a gente já sabe, é uma das entidades mais poderosas de Hora de Aventura. Ele existe numa sala fora do tempo, e tudo que ele é, de fato, depende de uma coisa: um velho dormindo eternamente, o sonhador. A regra é simples: enquanto o velho sonhar, Prisma existe. Só que, cara, quando o velho morre, Prisma desaparece. E o universo não pode viver sem Prisma. Então qual o plano para trazer Prisma de volta? É simples: botar o Jake de um outro universo para dormir no lugar do velho. Jake assume a forma dele, entra num sono eterno e pronto. Do sonho de Jake, Prisma renasce. Pensa no absurdo disso. O universo literalmente precisa que um cachorro durma para uma entidade cósmica continuar existindo. E esse cachorro, por sua vez, é filho de um monstro que consegue simplesmente transformar o seu corpo em um planeta. Jake é o que exatamente? Ele continua sendo um coadjuvante engraçado ou um sonhador cósmico sustentando a realidade de U? Se a gente juntar tudo isso que vimos até aqui, a imagem que aparece não é mais de um cachorro mágico, é de uma entidade extradimensional que nasceu de um híbrido entre um humano e um parasita cósmico, consegue criar mundos internos com civilizações completas, sustenta com o próprio sonho a existência de uma entidade como o Prisma, manipula a realidade quando sua imaginação quer, se estica até dimensões absurdas sem nunca colapsar de verdade. Isso é absurdo, fala que não. Será que o Finn realmente é o protagonista aqui? E tem mais uma camada, tá? O tempo e a morte. Jake, como alguns sabem, é obcecado por profecias. No episódio Uma Nova Fronteira, ele sonha com sua própria morte no espaço, congelando ao lado de um homem banana. Finn, por sua vez, ao descobrir isso, tenta mudar o destino. Jake, por outro lado, tenta aceitar. Nesse episódio, ele dança entre os dois polos, deixar o universo fluir e forçar o universo a cumprir o script que ele viu, o sonho dele. É o medo de quebrar algo maior, medo de quebrar o ciclo, até mesmo o próprio multiverso. Outro detalhe sobre essa mesma camada acontece em Jake o Tijolo, quando ele vira um tijolo, literalmente. Ele passa décadas preso numa parede, esperando o momento exato em que uma casa vai desmoronar. Ele quer estar lá, consciente quando o ciclo terminar, como se a mente dele estivesse ensaiando aos poucos a ideia do fim, do ponto final. Entretanto, toda vez que ele chega perto disso, de descobrir o que acontece no final das coisas, no final da vida, no final de qualquer coisa, a narrativa do episódio dá um jeito de mostrar que o fim nunca é o fim de verdade, é só a forma sendo mudada, entende? Deixa eu tentar explicar melhor, isso aqui é meio difícil de compreender. Existe um momento em específico em Hora de Aventura que pra mim é o mais importante da história do Jake. Não por ser épico, não por contar algo do passado, não por ser triste, mas porque é cirúrgico. E ele aparece no episódio Abstrato. E se você olhar com atenção, esse episódio explica tudo. Não de um jeito didático, mas de um jeito filosófico, uma resposta escondida dentro de uma metáfora. Então, vamos direto pro ponto aqui. Nesse episódio, Jake acorda azul, bizarro, meio deformado. O mundo trata ele basicamente como um outro Jake. Ele entra em crise e começa a se perguntar se ele tinha mudado tanto por fora, esteticamente, será que ele ainda é ele? Para resolver esse mistério, ele acaba encontrando Germain nos seus sonhos, pintando quadros abstratos. E houve uma coisa que fecha o arco de Jake melhor do que qualquer outra frase da série. As formas mudam, mas eu continuo aqui. Se eu reconhecer a forma da minha alma, eu fico bem. Jake entende finalmente que ele não é só um corpo elástico. Ele é basicamente a consciência que usa esse corpo. O corpo dele pode se transformar em cão, tijolo, estrela, monstro azul, o velho dormindo, um deus, se ele quiser. Tanto faz. O importante é que a alma dele continua. E é aqui que nossa teoria fecha no ponto assustador. Se o multiverso depende de entidades como o Prisma para continuar se organizando, e se a existência do Prisma depende do sono do Jake, então Jake não é só parte do universo, ele é literalmente um pilar de estabilidade do próprio multiverso. Um deus de fato, que tecnicamente
basicamente poderia expandir o próprio corpo até o tamanho de um planeta, criar sociedades completas dentro de si, sonhar com realidades inteiras, moldar leis físicas com a imaginação. Mas não, mesmo tendo todos esses poderes, os poderes de basicamente um deus, ele escolhe cozinhar bacon por fim, brincar de pai meio irresponsável, jogar joguinho de cartas, dar coroas de papelão pra bolachas tristes. Jake é de fato um deus, a gente não pode negar isso mais. Mas talvez ele também seja o tipo mais perigoso de divindade, um deus que se recusa a ser deus. Ele não treina seus limites, não tenta absorver a vitalidade dos filhos como o próprio Warren faz. Ele não foi criado para ser um herói como o Finn. Ele não foi criado para ordenar as realidades como o Prismo. Ele é um cara normal. Ele aceita envelhecer, aceita morrer, aceita que o mundo siga sem ele. Jake é um deus que tem poderes de Deus, mas se recusa a ser Deus. E isso explica outro detalhe bizarro. O mundo de Hora de Aventura nunca tratou Jake como uma deidade. Ele tem poderes, mas não tem culto, não tem religião em volta dele, porque ele mesmo não se percebe assim. E se a mente dele é o que define até onde a realidade vai, se ele tem poder de controlar essa realidade, então o mundo só enxerga o que ele permite que o mundo veja. Vocês estão entendendo a minha lógica? É meio bizarra. Pra U, Jake acaba sendo só o cão mágico, mas pra gente que tá olhando de fora, conectando tudo, ele é claramente mais do que isso. No final das contas, talvez o herói não seja só o garoto com a espada. Talvez o mundo inteiro esteja pendurado na mente sonolenta de um cachorro elástico que decidiu ser um pai, um irmão e um amigo, ao invés de Deus. E bem, essa é a minha resposta. Jake é isso. Ele é basicamente um deus de fato. Tem a capacidade de moldar eventos universais, mas escolhe ser um cara comum. Um cachorro comum, no caso, né? Na real. E bem, por hoje é isso. Aqui fica a minha loucura. Obrigado por você que ficou até aqui em mais um vídeo maluco. Se você gostou, curte e aperta o botão hypar se você tiver no celular, tá? Isso ajuda muito. E é isso. Fiquem bem, bebam água e eu te vejo em uma próxima. Valeu! Quando olhamos para o futuro de U, 1000 anos depois de Finn e Jake, não vemos apenas ruínas. Não vemos apenas civilizações desaparecidas, povos extintos ou reinos silenciosos. O que a gente vê é um mundo que desistiu de existir. Um planeta inteiro sufocado pelo peso de algo que ninguém teve coragem de enfrentar. E o mais perturbador, Hora de Aventura nunca contou essa história. Ela mostrou o resultado, jogou o fim, o que aconteceu na nossa cara em fragmentos. Ruínas do Reino Doce, naves humanas caídas, reinos abandonados, cidades destruídas, não pela guerra em si, mas pelo tempo. E isso é estranho, muito estranho, porque quando o mundo entra em colapso, ele deixa cicatrizes visíveis, mas U não foi destruída, ela foi esvaziada, silenciada. E então vem a pergunta que ninguém nunca conseguiu responder por mais de uma década. O que deu errado? O que aconteceu nesse intervalo perdido de milhares de anos que transformou o mundo mais mágico da história em um deserto sem vida? A resposta não existe de fato, ela não está em um episódio específico, não está em uma fala clara, não está em algo especial, ela está espalhada em detalhes que todo mundo viu, mas ninguém nunca conectou. E digo mais, vou adiantar para vocês, o responsável por isso foi Jake. Nós investigamos cada pista, voltamos em vários episódios, Lemon Hope 2, seguimos para historinhas, revisitamos outras obras como Fiona Cake, Obsidiana, juntos novamente, Together Again, né? Ilhas, Venha Comigo, o episódio final, e agora depois de juntar tudo, nós finalmente sabemos como U caiu. Não foi mágica, não foi golpe, não foi a morte de Finn, foi escolha. Foi política, foi medo, foi evolução. E a verdade é muito mais sombria do que qualquer guerra. Porque o fim de U não começou com destruição, começou com o retorno dos humanos. Se a gente quer entender a queda de um mundo, precisamos começar pelo momento em que tudo ainda parecia normal, porque todo o fim começa disfarçado de continuidade. Depois da batalha final contra Golby em Venha Comigo, parecia que a paz finalmente tinha chegado para eles. O caos foi contido, a realidade voltou ao lugar, Simon foi libertado da coroa e até a casa na árvore destruída renasceu com uma nova semente deixada por Fern, um símbolo perfeito de recomeço. Era um encerramento bonito, poético, porém bom demais para ser verdade, porque aquele final nunca foi um final feliz, foi apenas uma pausa antes da queda. O primeiro sinal de que algo estava errado veio em Obsidiana de terras distantes. O episódio parece até inofensivo, focado em Marceline e Jujuba, mas esconde uma pista sutil. A relação entre o poder mudou. Jujuba já não está mais carregada de governar sozinha o Reino Doce. Parecia pequena, diminuída com o tempo, mas uma sensação estranha ficou no ar. Algo tinha começado a se deslocar lentamente em U. Mas para a gente entender de fato o colapso, precisamos avançar alguns anos. Em Fiona Cake, nós descobrimos que os humanos voltaram para U. Eles não estavam mais isolados nas ilhas. Eles se reestabeleceram, construíram e evoluíram. Criaram uma cidade gigantesca flutuante, que parece até inofensivo, mas não, ele é de fato bem invasivo. Simon agora trabalhava lá, libertado, Finn já estava adulto, Jake tinha morrido, Jujuba e Marceline estavam distantes de política, vivendo uma relação mais livre. Na superfície tudo parecia perfeito, mas quando você olha com atenção percebe que o equilíbrio de U estava começando a ruir. O mundo estava virando humano demais. E sim, isso é um problema. Esse trecho da história revela 4 peças fundamentais para entendermos o colapso. Primeiro, não havia sinais de guerra entre os humanos e os reinos mágicos. Segundo, Finn ainda estava vivo, mas já estava se isolando e a tatuagem de Jake mostrava
significava que a Era dos Heróis estava acabando. Terceiro, Jujuba já não tinha mais controle absoluto, alguém estava ocupando o espaço dela, e esse alguém é alguém muito perigoso. E quarto, a tecnologia humana passou a coexistir com a magia, uma combinação boa, mas que nunca termina bem. Mas até aqui ainda estamos falando do passado recente de Yu. Agora chega a hora de pular 1000 anos para frente, e é aqui que começa o horror. No futuro distante, mostrado no final de Venha Comigo, nós encontramos Shermie e Beth, dois jovens que herdaram um mundo morto. A antiga casa de Marceline está abandonada, as relíquias do passado de Finn e Jake agora são só isso, relíquias velhas. Não restou nenhum traço da civilização humana e o Reino Doce está completamente vazio. E isso aqui é importante, porque ele não está destruído, mas sim vazio. O tipo de silêncio que só existe depois de uma decisão coletiva. Evacuação é o nome. Enquanto isso, vagando como fantasmas na superfície, gigantes cruzam o mundo inteiro, os conhecidos como os Guardiões Chiclete. E dentro deles está o segredo mais perturbador de Yu. Todo mundo sempre achou que o Reino Doce tinha sido destruído, né? Guerra, invasão, apocalipse, qualquer coisa do tipo. Mas quando a gente olha com calma para as cenas do futuro em Venha Comigo, uma coisa fica clara. O Reino Doce não caiu em batalha, ele foi abandonado. E se ele foi abandonado de fato, para onde foram as pessoas? A resposta está escondida no episódio Historinhas. Nesse episódio, Kuber entra em um dos Guardiões Chicletes vagando pela Terra, e por dentro, cara, ele é completamente diferente do seu exterior metálico e vazio. Lá dentro, há luzes ainda funcionando, um retrato do castelo da Princesa Jujuba e o mais importante, cidadãos doces em animação suspensa. Vivos, de fato, porém adormecidos, como se estivessem esperando por algo ou por alguém. Então a pergunta muda. Se eles ainda estão vivos, por que nunca acordaram? Quem os colocou lá? A resposta é óbvia na minha visão. Quem mais além da Princesa Jujuba teria tecnologia, poder político e frieza estratégica para evacuar uma civilização inteira sem revelar nada para ninguém? Ela previu que Yu se tornaria um lugar hostil para o Reino Doce. O problema nunca foi Golby, nunca foi os monstros, nunca foi a magia. Yu foi ameaçada pelos humanos. Eles voltaram, construíram uma cidade flutuante, cresceram rápido, ganharam território e Jujuba conhece os humanos melhor do que ninguém, né? Ela estudou a Guerra dos Cogumelos. Ela sabia do que eles eram capazes e sabia mais do que ninguém que eles teriam motivos para querer Yu só para eles. Então, ela se preparou. Os Guardiões Chicletes foram criados para isso, fortalezas biotecnológicas programadas para preservar a vida do povo doce. E é por isso que no futuro não restou nenhum doce em Yu. Eles não morreram, eles se esconderam. Mas ainda falta uma peça importante nesse quebra-cabeça. Se os doces ficaram adormecidos por tanto tempo, por que eles nunca foram despertados? Se os Guardiões Chicletes ainda estavam vagando sem rumo, se ninguém nunca despertou os doces e se o Reino Doce permaneceu congelado no tempo, isso só pode significar uma coisa: a única pessoa capaz de ativá-los desapareceu, a Princesa Jujuba. Sem ela, seu povo adormece para sempre. E por mais estranho que pareça, existe uma figura no futuro de Yu que confirma isso, a coisa do gelo. No futuro, a gente já sabe, não é mais Simon que usa a coroa, ele foi libertado. O novo portador é Gunther, e como sempre acontece com quem usa a coroa por tempo demais, sua mente se despedaçou. Ele se transformou na coisa de gelo, uma entidade congelada, solitária e muito instável. Um eco do Rei Gelado, mas sem a humanidade de Simon. Na abertura de Come Along With Me, ou Venha Comigo, vemos mãos cor-de-rosas presas numa cela de gelo. Mãos de doce. Mãos como a da Princesa Jujuba. Ela não desapareceu, ela foi capturada. E se você acha que isso é coincidência, lembre do que a coroa sempre fez desde o início da série. Seu objetivo sempre foi raptar princesas. Mas isso abre um buraco enorme nessa história. Se Jujuba desapareceu, quem assumiu o poder na terra de Yu? A resposta não está no Reino Doce, nem nos humanos, tá? Por incrível que pareça, mas sim no Reino dos Filhotes. Quem dominou tudo foram os descendentes de Jake. Mais de 1000 anos depois, o poder está nas mãos de cães elásticos mutantes com sangue de íris córneo. Um novo império, basicamente, criados a partir de uma linhagem que cresceu, se multiplicou e se organizou em segredo enquanto o mundo estava em colapso. E no centro desse império existe um tirano, um herdeiro, um monstro chamado Gibbon. Enquanto os humanos construíram cidades e sonhavam novamente com a dominação da Terra, algo crescia nas sombras, algo que Jake deixou para trás. No futuro distante de Yu, esse é o novo poder dominante. Não há mais humanos, não há mais princesas, existe apenas uma força militar organizada, os descendentes híbridos da linhagem de Jake e Lady Iris. E se tem uma coisa que todo mundo esqueceu é que os genes que Jake carrega são de deformação mágica, elasticidade, resistência, longa vida. Agora mistura isso com a genética dos íris córneos, criaturas capazes de voar, atravessar dimensões e comer carne humana. Essa foi a mistura que criou esses filhotes. Eles nasceram pacíficos, depois ficaram curiosos, depois viraram tribais e depois uma civilização inteira. E Gibbon é a chave para isso. Esse cara aqui é basicamente o governante do Reino dos Filhotes mais de
1000 anos no futuro. Um tirano absoluto, um nome proibido até mesmo entre sua própria espécie. Pouca gente sabe disso, mas ele é filho de Jake e um dos últimos. De acordo com Steve Wolfhard, roteirista e artista oficial da série, Gibbon é o 7º filho de Jake, teve seu poder roubado durante a infância, desenvolveu a habilidade de suprimir a magia de outras criaturas, roubou uma das gemas da coroa do Coisa de Gelo, ganhando a imortalidade parcial com isso, assumiu o trono dos filhotes pela força, iniciou uma operação de controle genético, criou soldados clonados com armaduras tecnológicas, construiu naves e armamentos cristalinos com tecnologia proibida. Esse cara aqui é mais do que um vilão, ele é o produto final da tragédia de Yu. E aqui tá a parte mais brutal. Do filhote número 706 em diante, Gibbon começou a extrair e armazenar a energia de cada novo descendente de Jake ao nascer. Um genocídio genético seletivo. E isso continuou até o filhote número 38.000. E esse filhote em específico é especial, porque carregava no sangue a rebeldia de Jake e a memória ancestral de Finn. O nome dela eu acho que todo mundo já sabe, é Beth. A mesma Beth que aparece junto de Sherm mais de 1000 anos depois, a herdeira fugitiva do reino dos filhotes. Agora que todas as peças estão no lugar, a verdade está exposta. Yu não foi destruída. Yu morreu de um jeito mais humano possível, lentamente e por meio do medo. Depois do retorno dos humanos, Yu começou a mudar, tecnologia avançou, política apareceu e silenciosamente as cidades foram construídas sobre a natureza e a magia. Jujuba sabia, ela foi a única que entendeu que Yu estava entrando numa guerra fria, ou seja, 3 eventos mudaram o destino para sempre. Os humanos voltaram para Yu e começaram a colonizar, a relação entre a magia e tecnologia perdeu o equilíbrio, Finn envelheceu, Jake morreu, Simon desistiu, já não havia mais heróis para manter a paz, e os filhotes cresceram, tomando assim o mundo para si. Hora de Aventura sempre falou sobre ciclos, sobre histórias que começaram e terminaram, só para começarem de novo. Golpe mesmo já disse, nada nunca acaba. Isso é que é verdade. Os humanos dominaram, caíram e fugiram. Os filhotes nasceram, dominaram e vão cair em algum momento. Ou precisa de mais tempo. Precisa que o ciclo recomece com alguém que ainda acredita que vale a pena lutar. E essa pessoa finalmente aconteceu, nós a conhecemos muito bem. Esse alguém é Sherm, e essa esperança é Beth. Eles não herdaram armas, não herdaram poder, herdaram o ideal. O ideal que construiu Yu uma vez. O ideal que vai reconstruir Yu mais uma vez. Tá, eu sei, todo mundo já contou essa história. Todo mundo já falou sobre o servo de Hora de Aventura, já analisou o episódio Ninguém Te Ouvindo, já repetiu as mesmas 3 teorias. É só um servo mutante, tá relacionado com a Guerra dos Cogumelos, ou é só mais uma bizarrice do universo de Yu? Mas cara, eu acho que a gente errou o foco o tempo todo. Porque eu vi esse episódio de novo, quadro por quadro, e descobri algo que ninguém percebeu. Algo que muda o episódio inteiro. E talvez até o jeito em que a gente entende a mente de Jake. Mas calma, vou explicar direitinho. Então, vamos começar do começo. O episódio Ninguém Te Ouvindo da 3ª temporada parece bobo à primeira vista. Finn e Jake enfrentam um servo normal, até que ele tira os cascos e mostra mãos humanas. Naquele segundo o desenho muda de tom, não é mais comédia, não é mais aventura, é puro desconforto. O servo quebra as pernas de Finn, literalmente, e desaparece. Meses depois o garoto acorda no hospital, sozinho, e o Reino Doce virou uma cidade fantasma. Nenhum cidadão, nenhum som, só Jake com um olhar vazio e um sorriso fora do lugar. E o pior, ninguém explica nada. O episódio só mostra o que aconteceu, e quando mostra é tarde demais para desver. No final a gente consegue descobrir que o servo era quem estava por trás de tudo. Ele sequestrou os doces, colou todo mundo nas paredes do esgoto, usando sua própria baba misturada com açúcar. É nojento, mas o que assusta não é o que ele faz de fato, é o jeito que ele faz. Ele é muito calmo, racional, humano demais, sabe? A primeira reação de todo mundo aqui foi óbvia. É um servo mutante feito da radiação da Guerra dos Cogumelos. E olha, até faz sentido, tá? Olhos virados para frente, não para os lados, típico de predador. O gosto por açúcar que é igual os servos da vida real. E as mãos humanas. Bem, dá pra dizer, vai, mutação é a resposta mais preguiçosa pra tudo. Mas tem um problema. Só existe um. Em todo o universo da série, só esse servo tem mãos humanas, nenhum outro. E isso quebra toda a lógica da mutação. Se fosse uma espécie nova sendo criada, teríamos visto outros, não? Mas não, é sempre o mesmo. O mesmo rosto, o mesmo olhar, a mesma respiração. E o mais estranho, ele volta, tá? No episódio Filhos de Marte, a gente vê um servo idêntico a ele sendo transformado em um telescópio pelo Homem Mágico, se lembra? O ponto importante disso aqui é que nos comentários do DVD, os próprios produtores afirmam que esse é o mesmo servo do episódio Ninguém Te Ouvindo. Ele volta depois novamente, no episódio agora Coração de Herói, quando foi transformado em doce. E no final das contas até comemora a vitória da Princesa Caroço. Ele já não tá mais com aquela visão de vilão que a gente viu no primeiro episódio que apareceu. Não parece mais um monstro, ele entende as coisas agora. Parece reconhecer, sabe? E isso não faz o menor sentido.
a não ser que ele tenha mudado, ou pior, e se ele nunca foi o que a gente pensa que é? E aí começou a parte que realmente incomoda, porque vendo o episódio de novo, tem um detalhe que quase ninguém percebe. O comportamento do Cervo muda no meio da história. No início ele age como um bicho normal, assustado, impossível, irracional, mas quando o Finn acorda do coma, ele é outra coisa já. É inteligente, metódico, teatral, o olhar dele muda. Os olhos que antes eram laterais, como os de uma presa, agora são voltados para frente, como de um caçador, de um predador. Isso aqui não é evolução, não é mutação, é interferência de alguém. Alguém fez algo aqui. E a pergunta que persegue isso é simples. Quem está interferindo? E a resposta, cara, é simples, tá? Nesse mesmo episódio, tem outro personagem diferente, que agora estava desorientado, agitado, perdendo a noção do que é real. Pois é, ele mesmo, Jake. O que ninguém fala é que esse episódio é o único em que Jake sofre danos cerebrais reais. Ele realmente se acidentou. E o que acontece depois disso? Tudo se transforma em um pesadelo de terror. Os sons, a lógica, a atmosfera, nada lembrava mais Hora de Aventura que conhecemos. É como se tivessem mudado o gênero da série. E se foi exatamente isso que aconteceu? E se o Cervo nunca existiu? E se ele tiver nascido da cabeça do Jake? Quanto mais eu revi o episódio, mais eu percebi um padrão. Tudo que acontece depois da pancada da cabeça do Jake parece cópia de algum lugar. Como se o mundo tivesse sido reescrito. Não por um roteirista, mas pela mente de Jake. Pensa comigo, Finn acordando de um coma em uma cidade vazia. É o começo do filme Extermínio, o monstro que vive no esgoto e cola suas vítimas com baba. O filme Alien, você sabe. Os balões coloridos, a música de parque de diversões e a frase final, Feliz Aniversário Jake. Isso é basicamente It a Coisa. O episódio inteiro parece uma colagem de filmes de terror feita por Jake. Exatamente, o mesmo Jake que ao longo da série já provou que consegue distorcer a realidade com o poder de sua mente. Pois é, aquele cachorro preguiçoso engraçado que, quando sonha, cria o Prisma, uma entidade cósmica capaz de moldar universos. O mesmo Jake que, quando imagina o monstro se torna real. O único que poderia salvar as tupas e libertar suas almas. Jake não é só um cão elástico, ele é maleável, até no pensamento. E em Ninguém Está Te Ouvindo, o que a gente vê é o colapso disso, seu poder sem controle, depois que ele bateu a cabeça. No episódio, Jake age como alguém que estava com danos cerebrais severos. Fala em círculos, tem lapsos de raiva, confunde amigos com inimigos, ele vive preso num estado de paranoia, e tudo à sua volta começa a reagir a isso. Até o ambiente muda, fica mais escuro, sujo, sei lá, como se a própria realidade de Yu tivesse sido contaminada pela mente dele, pelo medo dele. E é aí que o Cervo entra. Porque o Cervo não é só um animal, ele é o medo de Jake ganhando forma. Pensa comigo, o Cervo é manso do começo, mas quando o Jake é ferido, quando a cabeça dele quebra, o bicho muda completamente. Como se tivesse sentido o impacto também, como se tivesse nascido naquele instante. A partir dali, o Cervo começa a agir com a mente do Jake, e não é coincidência que ele haja como um vilão de filme, porque Jake não está mais vendo a realidade real, ele está sonhando acordado, projetando inconscientemente todos os filmes de terror que já viu. O Cervo é a soma de todos eles, é o monstro perfeito para uma mente em pânico. E se você acha que isso aqui é viagem demais, preste atenção num detalhe que o próprio episódio entrega. Finn pergunta há quanto tempo ele esteve fora, e Jake responde 6 meses. Mas pensa bem, 6 meses sem atendimento médico, sem comida, sem água, ele estaria morto, não tem como sobreviver. Então isso quer dizer que Jake estava mentindo? Talvez, cara. Ou talvez o tempo em sua visão estivesse distorcido. Em tempos caninos, 6 meses equivalem a 1 mês humano, que por coincidência é o mesmo tempo que o protagonista de Extermínio passa em coma. O mesmo padrão, a mesma duração. Não parece ser mais só uma coincidência, né? A mente de Jake estava reproduzindo o roteiro de um filme de terror, literalmente. A cada segundo que ele delira, a realidade de Yu se dobra em torno da mente dele. Finn sobrevive ao impossível, o Cervo ganha consciência e o Reino Doce se transforma num cenário de pesadelo. Não porque foi atacado, mas porque foi reimaginado. A verdade é que o episódio Ninguém Te Ouvindo nunca foi sobre o Cervo, foi inteiramente sobre Jake, sobre o que acontece quando uma mente com poder demais quebra. Pensa comigo, tudo que o Jake imagina acontece, quando ele brinca o mundo se dobra, quando ele sonha Prisma nasce, quando ele enlouquece o Cervo aparece. É basicamente tudo se conectando. Depois do golpe da cabeça, o cérebro dele entrou em curto, e em vez de apagar, ele começou a projetar medo, transformando seu próprio pânico em matéria viva. E o primeiro medo que escapou foi o Cervo, que também foi a última coisa que ele viu antes de bater a cabeça. E seja sincero, tudo bate, né? O Cervo nasce quando o Jake perde a consciência, ele volta a ser dócil quando o Jake melhora, e no meio o mundo inteiro se distorce para caber no pesadelo dele. No fim, quando tudo volta ao normal, o Cervo não desaparece. Ele é basicamente domesticado, entre aspas. É por isso que em episódios futuros ele aparece de novo, agora calmo e bondoso.
E tem mais um ponto que ninguém comenta que eu acho que é bem importante. O momento em que Jake, já recuperado, olha pra Finn e diz, quase num sussurro cheio de medo: "E se fui eu quem sequestrou todos?" A cena dura poucos segundos, mas é ali que tudo se resolve, porque ele não estava confessando o crime, ele está lembrando. Uma lembrança que não deveria existir. Ele reconhece o servo, porque o servo foi criado por ele. Aquele sorriso estranho, o gesto nervoso, sua mão tremendo, entrega tudo. Ele sabe, ele sente, e de alguma forma entende que tudo saiu dele. Essa é a parte que ninguém aceita. Jake, o alívio cômico da série, é também o seu centro trágico. Um ser tão poderoso que quando quebra o mundo inteiro junto. E ninguém te ouvindo é basicamente o registro desse colapso. No fim, a teoria é simples, mas brutal. O servo de mãos humanas nasceu da mente super poderosa de Jake. Ele foi o reflexo físico da mente de Jake em colapso. Um erro de pensamento que ganhou carnes e dentes. E dedos, né? E o mais perturbador é que o episódio nunca nega isso. Ele só segue em frente, como se nada tivesse acontecido. Bem, por hoje é isso. Obrigado por você que ficou até aqui. Deixa um like se gostou do vídeo e comenta. O servo ainda observa? Só para eu saber que você também entendeu. É isso, fiquem bem, te vejo em uma próxima e valeu! Todo mundo cresceu achando que Hora de Aventura sempre foi um mundo mágico. Espadas encantadas, princesas elementais, criaturas que falam, feitiços lançados como se fossem piadas. Mas pensa comigo e com calma agora. E se a magia não for a base daquele mundo? E se ela for na verdade uma consequência? Porque conforme a série avança e o passado de Yu começa a ser revelado, algo estranho aparece nas entrelinhas. A magia não é estável, ela não é natural, ela surge, some, muda de intensidade. Em alguns períodos domina tudo, já em outros quase desaparece. E o mais importante, ela sempre deixa alguém quebrado no processo. Isso aqui não é coincidência narrativa, é padrão. A verdade é que Hora de Aventura nunca tratou a magia como algo puro. Pelo contrário, desde cedo o desenho deixa pistas de que há algo de errado com ela, como se fosse uma força que não deveria estar ali, pelo menos não daquele jeito. E para entender isso de fato, a gente precisa desmontar uma ideia básica que todo mundo aceitou sem questionar. O que é exatamente a magia em Yu? Porque o próprio desenho até responde, e a resposta é bem menos fantástica do que parece. Em um dos momentos mais importantes da série, a princesa Juba solta uma frase que muda tudo. A magia não é algo sobrenatural, ela segue leis universais. Só parece mística porque quem usa não entende completamente como ela funciona. Ou seja, a magia não é um milagre, é um sistema. E sistemas podem ser aprendidos ou replicados. Isso explica também porque no início da série, nas primeiras temporadas, Finn e Jake usam magia com uma facilidade quase absurda. Eles lançam feitiços, vestem roupas de aprendizes, manipulam gelo, e nada disso é tratado como algo exclusivo ou proibido. É simplesmente normal. A série deixa claro, qualquer um pode aprender magia, desde que tenha tempo, instrução e disposição. E esse último detalhe é mais importante do que parece, porque se a magia é algo que pode ser aprendido, surge a pergunta inevitável: por que, mesmo sendo aprendível, ela parece ser tão rara? E principalmente, porque quase todo usuário de magia que conhecemos está mentalmente instável. E é aí que a nossa investigação começa a ficar desconfortável. Quando Beth decide estudar magia para salvar Simon, ela não procura livros antigos ou pergaminhos lendários. Ela procura pessoas, usuários reais, magos vivos, e o que ela encontra é um padrão perturbador. Todos eles, sem exceção, carregam algum grau de loucura, tristeza ou obsessão, não como efeito colateral, sabe, mas como parte do processo. A magia em Hora de Aventura parece ser atraída por mentes em desequilíbrio, pessoas traumatizadas, pessoas que perderam algo, pessoas dispostas a ultrapassar limites que alguém saudável talvez não ultrapassasse. E quanto mais fundo alguém vai, menos inteiro volta. Isso transforma completamente a forma como a gente enxerga a magia no desenho. Ela não é mais só uma ferramenta, ela é uma força que responde principalmente ao emocional, que basicamente amplifica desejos mal formulados, que distorcem intenções, e o próprio universo reconhece isso. Existe uma regra silenciosa em Yu. Um desejo mal colocado pode causar danos irreversíveis à própria estrutura da existência. Isso não é força neutra, isso é instabilidade. E aqui entra o detalhe mais importante dessa primeira parte. Se a magia sempre existiu, por que ela parece pior depois da Guerra dos Cogumelos? Porque é isso que a série indiretamente sugere. A Elemental do Gelo, a Paciência, afirma algo curioso. Desde o início da vida no planeta, sempre existiram encarnações dos 4 elementos. Ou seja, dá pra gente dizer que basicamente a magia sempre esteve ali. Mas logo depois, ela diz algo que contradiz tudo. 1000 anos atrás, o mundo era um mundo sem magia, e por isso os poderes eram limitados. E isso aqui quebra nossa noção de continuidade. Como algo pode ter sempre existido e ao mesmo tempo ter desaparecido? A resposta não é simples, e talvez seja exatamente esse o problema, sabe? A magia de aventura ela não some.
dá pra descrever que ela entra em talvez colapso, sabe? Se a magia sempre existiu, mas houve um período onde o mundo era sem magia, entre aspas, então a gente precisa redefinir o que isso significa. O que Hora de Aventura na verdade sugere é algo bem mais sutil e bem mais perigoso também. Um mundo sem magia não é um mundo onde a magia não existe, é um mundo onde ela não circula. Pense na magia como uma corrente elétrica. Ela pode existir no sistema, nos fios, na estrutura, mas algo interrompe o fluxo e tudo apaga. As lâmpadas continuam lá, os cabos, bocal, tudo, só que nada liga porque não tem energia suficiente passando. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? É exatamente isso que Paciência descreve quando diz que 1000 anos atrás eles eram, entre aspas, sufocados. Não eram inexistentes, não eram fracos, eles eram sufocados. Ou seja, havia magia, mas ela estava reprimida, diluída basicamente. Isso abre duas possibilidades, ambas assustadoras, para ser sincero. A primeira é social. A magia pode ter sido reprimida deliberadamente. Em um mundo dominado por humanos pré-guerra cogumelo, a magia seria vista como algo perigoso, algo imprevisível, algo que foge do controle. Então não é difícil imaginar um cenário em que usuários de magia fossem perseguidos, tratados basicamente como farsas. Aliás, no mundo Fazenda, vocês sabem, né, aquela versão alternativa, o próprio Finn afirma que magia é uma farsa, truques baratos usados por falsos profetas para controlar as massas. E essa fala não surge do nada, ela carrega memória cultural. O mundo Fazenda, diferente do mundo de Ur que nós conhecemos, não teve a bomba cogumelo. A sociedade humana continuou e, curiosamente, a magia não floresceu. Pelo contrário, ela foi ridicularizada, esquecida e apagada. Isso sugere que a magia não sobreviveu bem em sociedades altamente estruturadas. Ela precisa de caos, de ruptura, de algo vazio para se infiltrar. Só que, como nós dissemos, tem a segunda possibilidade, e ela é ainda mais inquietante. Talvez o mundo, em certos períodos, simplesmente não estivesse carregado de magia suficiente, como se a própria realidade tivesse níveis variáveis de energia mágica conforme o tempo ia se passando. Em eras mágicas, conjurar feitiços é mais fácil. Em eras não mágicas, o custo é maior, o desgaste é maior, e isso explica por que itens antigos, como a coroa de gelo, continuam absurdamente poderosas, mesmo em tempos de baixa magia, porque eles foram criados simplesmente em um período de alta carga, e consequentemente armazenaram isso. E explicaria também porque Paciência conseguiu se congelar mesmo em um mundo sem magia. Porém, o custo disso, obviamente, foi gastar tudo que ela tinha. Em outras palavras, a magia tem limite, ela cansa e ela esgota. O próprio Finn comenta isso em vários momentos. Usuários de magia ficam exaustos, como se estivessem queimando algo interno para manter o efeito funcionando. E aqui vem um ponto de virada nessa nossa investigação. Se existiu um mundo sem magia e de repente o mundo se tornou absurdamente mágico, o que causou essa transição? A resposta óbvia, todo mundo já conhece, mas ela aqui ainda não é suficiente pra gente. E eu tô falando da bomba cogumelo. Ela destruiu a civilização humana, mudou geografia, criou monstros, deformou o planeta, isso é fato. Mas a questão real não é o que ela destruiu, é o que ela liberou. Porque depois da Guerra dos Cogumelos, a magia não apenas retorna, ela explode, se infiltra em tudo. Criaturas mágicas estranhas surgem, objetos ganham consciência, o mundo passa a ser operado por uma lógica completamente diferente da que tinha antes. A bomba não criou só ruínas, ela criou condições ideais para a magia florescer. Um mundo onde a ciência falhou, a ordem ruiu e onde sobreviver existia adaptação externa. Nesse cenário, os usuários de magia não são exceção, eles são vantagem. Mas mesmo com tudo isso, aqui existe outra camada. A bomba cogumelo não foi só destrutiva, ela foi mutagênica. A gosma verde gerada pela explosão criou horrores, como o Lich, por exemplo. Mas a mutação não precisa ser grotesca para ser profunda, né? A gente sabe, é lógica. Radiação indireta, exposição prolongada, alteração ambiental, tudo isso pode gerar a forma de vidas estáveis, só que estranhas. E em Hora de Aventura, a gente associa muito a mutação e magia o tempo todo. Evergreen transformou Gunther em algo diferente usando magia. A princesa Jujuba supõe que Jake é mágico, mas depois corrige, dizendo que talvez fosse uma mutação. E já que nós trouxemos ele pra conversa, Jake não aprende magia. Ele é magia, sabe? Ou algo tão próximo disso que a diferença deixa de importar, simplesmente. E aqui surge um pensamento perigoso. E se o mundo pós-bomba, pós a bomba dos cogumelos, não ficou mágico? E se ele ficou instável o suficiente para que a magia e a mutação se confundissem? Talvez a magia em Yu não seja uma força antiga, divina. Talvez ela seja um subproduto, um efeito colateral de um mundo quebrado demais para funcionar de um jeito antigo. E se isso for verdade, então a magia não é a solução do mundo, ela é um sintoma. Até aqui, a bomba cogumelo parece a resposta mais óbvia para tudo. Ela destruiu o mundo antigo, espalhou mutação e abriu espaço para a magia florescer. Tudo encaixa, mais ou menos encaixa, vai. Mas Hora de Aventura nunca trabalhou só com causas. Sempre existe um segundo gatilho, algo talvez mais antigo, cíclico, e é aqui que entra o cometa catalisador. A série deixa claro que a cada 1000 anos, um cometa atinge a Terra trazendo mudanças. Não tem mudança específica, não é um evento que a gente consegue prever o que acontece. É uma ruptura, basicamente. Algo que empurra o
mundo para outro estado. O mais recente cometa trouxe fim, o outro trouxe Lich, e o anterior caiu mais ou menos na época da Guerra dos Cogumelos. Essa sobreposição não parece acidental. O cometa não cria caos sozinho, ele responde ao estado do mundo. Ele catalisa, como o próprio nome diz, algo que já está prestes a acontecer. Por isso também que o impacto nunca é igual, nada acontece igual. E aqui entra um detalhe que quase ninguém comenta. No episódio, a fina linha amarela, existe um mural escondido, um desenho simples feito por um dos guardas bananas. Mas esse mural mostra algo também estranho, cometas interagindo diretamente com a Goma-mãe, a entidade da qual a princesa Jujuba se originou, né? Pra quem não sabe. Isso aqui levanta uma hipótese inquietante. E se a Bomba Cogumelo não criou esse mundo mágico? E se ela apenas preparou o terreno? E se isso aconteceu, talvez o verdadeiro sobrecarregamento mágico tenha vindo do cometa catalisador, um evento cósmico atingindo o planeta traumatizado, que já estava radioativo e instável. Isso explicaria algo crucial, o porquê de certas criaturas parecerem mais mágicas do que mutantes. A bomba cria deformação e o cometa cria a direção para onde ele vai. Mas você deve estar se perguntando, se isso aqui for verdade, surge um problema gigantesco. Por que isso aqui não aconteceu no mundo fazenda? Lá a bomba nunca explodiu, mas o cometa ainda deveria ter passado, não é? Mas ainda assim o mundo fazenda permanece não mágico. Isso aqui indica algo fundamental e que faz ainda sentido. O cometa catalisador não age sozinho, ele precisa de condições específicas para fazer certas coisas. Para o fim, por exemplo, ter vindo, centenas de fatores tiveram que se alinhar para aquilo dar certo. No mundo fazenda, o planeta estava congelado, estagnado. A história foi interrompida antes de entrar em colapso. O cometa caiu em um mundo preso, incapaz de se transformar, e por isso não teve tanto efeito. Em U, o cometa entrou em um mundo aberto demais, que estava ferido, instável, e quando essas duas forças se encontraram, o resultado não foi um equilíbrio, foi um excesso, ou seja, magia demais, mutação demais. Isso explica por que objetos ganhavam vida, por que comidas podiam pensar, por que a própria realidade parecia frouxa de certa forma. Mas ainda falta a peça mais importante. Se a magia é fruto de excesso, por que ela cobra tanto dos indivíduos que a usam? A resposta talvez esteja no fato de que o mundo não foi feito para sustentar esse nível de magia. Essa magia surgiu como uma sobrecarga, um sistema rodando além da capacidade, e os usuários de magia são essencialmente fusíveis, que acabam queimando primeiro sobrecarregados. É por isso que todo mago é quebrado, é por isso que Simon enlouqueceu com o poder, é por isso que Beth também afundou, é por isso que a magia e o sofrimento caminham juntos. A magia em Hora de Aventura não é maligna, mas ela é incompatível com estabilidade. Isso aqui leva à nossa conclusão final, a mais confortável de todas, na minha opinião. O grande erro nosso é achar que a magia representa evolução, mas a Hora de Aventura mostra o contrário disso. O futuro distante de U não é mágico, ele é silencioso, abandonado, esvaziado. Se a magia fosse solução, o mundo estaria melhor com o passar dos anos, não? Mas ele não está. 1000 anos depois que a gente vê a destruição. E talvez essa seja a mensagem mais cruel da série. Às vezes o que te salva no curto prazo, te dá poder, te dá vantagens, te dá qualquer coisa, te condena no longo prazo. E bem, por hoje é isso. Obrigado por você que ficou aqui. Fiquem bem, bebam água e eu te vejo na próxima. Valeu!